Oi gente, tudo bom? Primeiro vídeo de 2021. 2020 ficou lá pra trás, esse ano que trouxe muitas coisas ruins. Foi o ano da pandemia do coronavírus. Por outro lado, também foi um ano em que a gente valorizou cada vez mais as produções culturais. A gente viu que, apesar desses cinemas estarem fechados, de muitas editoras estarem fechando, infelizmente, foi um ano que muitas pessoas passaram a consumir mais coisas de streaming, passaram a ler mais coisas através de plataformas digitais. Então a gente cada vez mais valorizou o trabalho de produções culturais, porque foram elas que fizeram com que a gente não enlouquecesse ao longo de 2020. Muita gente percebeu o valor realmente da cultura para esses momentos, porque foi o nosso entretenimento, foi a nossa válvula de escape, então tem essa importância e por isso eu fiz uma lista gigantesca de excelentes obras consumidas por mim ao longo desse ano. Para não ficar um vídeo muito extenso, então eu dividi em 5 dicas, 5 indicações em cada uma das categorias, que são seriados, filmes e livros. Eu tentei priorizar em obras lançadas em 2020, mas vão ter coisas de outros anos também, até porque eu acho muito chato, né? Eu ter consumido coisas legais esse ano e deixar de te indicar porque não foi lançado em 2020. Então, se você gosta de boas indicações, quer uma lista legal para você ler e assistir ao longo desse ano de 2021, que se Deus quiser vai ser um ano muito bom, aguenta aí que tá recheado de dicas. Além de ser o primeiro vídeo de 2021, também é o meu primeiro vídeo no cenário novo. Se você não sabe o que está acontecendo, tem um vídeo que eu postei aqui no canal no finalzinho do ano passado, mostrando todas as transformações que eu fiz aqui no cenário. Então eu mudei, estilizei a parede, mudei aqui a cor das estantes, mudei a disposição dos livros. Eu fiz realmente uma grande reforma, tudo sozinha, né, com a ajuda também dos meus pais, mas no geral eu mesmo colocando a mão na massa. Então tá cheio de dicas para você que também quer fazer mudanças na sua casa, não tem um dinheirinho extra para pagar para alguém fazer, dá para fazer sozinho. Então depois dá uma clicadinha aqui embaixo na área de descrições, onde eu coloquei o link desse vídeo se você perdeu. Além disso, antes de eu começar a fazer minha lista, aquela dicasinha de praxe, já clica no botãozinho inscrever-se se você ainda não se inscreveu, dá um joinha no vídeo que isso ajuda muito na divulgação, compartilha também para outras pessoas que gostam de livros, seriados, filmes. É um excelente vídeo para você mandar pro pessoal, para eles terem uma lista de dicas boas de produtos para eles consumirem nos próximos meses. E além disso, comenta aqui embaixo tudo que você viu ou leu ao longo de 2020, também quer me indicar. Eu vou adorar as dicas de vocês, eu sempre procuro depois ler, assistir e depois comentar com vocês. Vou ficar muito feliz com essa interação. Como eu falei no início, eu dividi as categorias em 3, então eu vou falar um pouquinho dos melhores filmes, os melhores seriados e os melhores livros que eu consumi ao longo de 2020. E para não ficar muito extensa a lista, eu escolhi os 5 melhores. Então eu vou comentar aqui, vou pontuar quais são, vou falar um pouquinho sobre eles, e eles não vão estar em ordem de preferência. Então assim, não quer dizer que o último que eu falar vai ser o melhor ou vai ser o pior, é só 5 boas dicas para você depois conferir. Então começando por seriados, uma das obras que eu amei, que é lançamento de 2020, é uma obra nacional que realmente me surpreendeu muito. Eu já estava com a expectativa super alta, porque é baseado numa obra de um autor que eu gosto muito. Pra você que não sabe, eu amo ler, eu sou escritora, eu adoro produções nacionais, então eu já fui com a expectativa super alta e geralmente quando a gente tá assim, às vezes a produção não cumpre as suas expectativas, não chega aos pés do que você espera. Então foi isso que aconteceu com Bom Dia, Verônica, que foi um lançamento Netflix, é baseado no livro da Rafael Montes, e eu achei fantástica. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa obra, é um trabalho super bem feito, é um trabalho que não deixa nada desejar de obras estrangeiras, né, obras americanas, que geralmente são as que recebem maior investimento. É uma obra policial, tem assuntos meio polêmicos, tem assuntos difíceis de digerir, tem alguns assuntos que vale o aviso de gatilho, então, ou seja, se você tem algum problema relacionado a abuso, tem algum trauma relacionado a coisas desse tipo, talvez não seja o seriado para você, mas se não, é um filme, uma obra, né, um seriado muito bacana de ser feito, tem atuações excelentes do Eduardo Moscovis, da Camila Morgado, enfim, só gente top, a direção também é muito boa. Eu falei bastante sobre esse trabalho no outro vídeo, tá aqui embaixo marcadinho também na caixa de descrição, então depois dá uma olhadinha lá e vale muito a pena assistir, tá? Entre a minha lista de melhores seriados consumidos ao longo desse ano. Outra
excelente produção que eu não tive a oportunidade ainda de fazer vídeo pro canal por N motivos, acabou atrasando, acabei tendo problemas no computador na época que eu assisti essa produção, mas assim, isso não quer dizer que eu não tenha gostado, muito pelo contrário, se bobear tá no topo da minha lista, que é A Maldição da Mansão Bly, que é continuação do seriado Maldição na Residência Hill. As duas são produções Netflix, apesar de serem dentro da mesma base, é como se fosse uma continuação da primeira e segunda temporada, são temporadas independentes, é como se fossem séries independentes, mas eu aconselho que você assista primeiro o da Mansão Hill e depois assista da Mansão Bly. É um trabalho excelente, eu ainda quero gravar um vídeo específico sobre essas duas temporadas. Quem me conhece ou quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que eu amo terror, então já tá ali no topo da minha lista, o meu gênero preferido, e eu adoro dramas assim envolventes. Mesmo que trate de uma coisa meio clichê, que é o caso de Mansões Mal Assombradas, eu achei excelente, especialmente porque é baseado num livro chamado Os Inocentes, que também inspirou uma outra obra lançada em 2020 chamada Os Órfãos. Dessa sim eu já comentei aqui no canal, que é uma bomba, não assistam, mas a Residência Bly, a Mansão Bly, faz muito jus à obra original. É um trabalho muito legal, muito bem feito, é um seriado que te prende do começo ao final, te dá sustos, mas não é aquele susto gratuito, tem teorias em volta de várias coisas que são apresentadas ali, então você termina de assistir, depois vai procurar mais coisas para entender melhor qual é o aspecto do que foi relacionado ali com a mansão. Sério, de verdade, é excelente, fica como uma ótima dica de seriado para você assistir em 2021, caso você não tenha visto em 2020. A minha próxima indicação de seriado, pra mim, é a maior injustiça que a Netflix fez em 2020, que foi cancelar um seriado excelente, que eu acho que, se bobear, tava no topo da minha lista de maiores produções, melhores trabalhos em versão seriado, né, em divisão de episódios feitos ao longo de 2020, que é a série Away. É uma série que também já tem vídeo aqui no canal, inclusive é um vídeo que tem pouca visualização, o que mostra realmente que poucas pessoas conheceram esse trabalho, que é um trabalho excelente, super caro, uma grande produção da Netflix, envolve viagens espaciais, então a gente já percebe que foi algo realmente custoso para a emissora e por isso provavelmente a série não teve continuidade, mas ainda assim, apesar de ter tido somente uma temporada e foi cancelada na sequência, é uma temporada que tem um começo, meio e fim, tem uma temática final interessante, você não vai terminar a temporada achando que faltou alguma coisa, embora se tivesse uma continuação também seria muito boa. E a série Away conta a história de uma mulher que acaba sendo a capitã da primeira viagem espacial que vai levar humanos para Marte, para realmente pousar ali no planeta. E aí, durante essa viagem, a gente vai acompanhando a interação entre essa americana e outros astronautas que são representantes de outros países. Então tem russo, tem chinesa, tem indiano, e a gente vai vendo aqueles conflitos, tanto de costumes quanto de guerras políticas, também o relacionamento deles com as pessoas que ficaram na Terra. É de verdade excelente, é um seriado bonito, tem um visual lindo, tem uma fotografia maravilhosa, tem um trabalho de pesquisa muito legal, então depois você vai pesquisando sobre alguns assuntos, você vai percebendo que tem coerência em muitas coisas que eles falam lá. Então, de verdade, é uma excelente dica para você que não assistiu Away, para assistir agora em 2021, porque realmente vale a pena. Eu não podia deixar de indicar aqui na lista dos melhores seriados do ano, um que já chegou no finalzinho, nos últimos minutos do segundo tempo de 2020, que foi a série Bridgerton, que é baseada na série de livros da Julia Quinn, The Bridgerton, que é uma série de livros que vai acompanhando a trajetória de 8 irmãos no início do século XIX, no finalzinho do século XVIII, não tenho ainda certo, mas eu já fiz vídeo aqui no canal, tá marcadinho aqui embaixo também na caixinha de descrição o link, se você quiser ir direto. Lá eu falo pormenores, tudo sobre o seriado. E agora no comecinho de janeiro eu terminei de assistir essa obra. Eu assisti vários episódios no dia do lançamento, que foi no dia 25 de dezembro, eu amei. É um seriado com 8 episódios, eu ainda quero gravar um vídeo aqui no canal somente sobre Bridgerton, mas já fica aqui como dica pra você que gosta de romance histórico, gosta daquele seriado mais picantezinho, aquele seriado cheio de romance, aquele seriado que traz alguns assuntos polêmicos, mas de uma forma sutil, discute muitos assuntos, tá cheio de
tramas e enrolações e coisas dramáticas que podem acontecer no meio de uma sociedade super machista, preconceituosa, mas cheio de coisas interessantes, sabe? É muito legal. Você vai gostar se você gosta desse estilo de seriado. E aguarda, porque nos próximos dias vai sair vídeo aqui no canal falando pormenores dessa série. Eu vou falar muito, porque eu amo os livros. Eu fiquei decepcionada com algumas coisas, mas no geral é uma excelente série. Tanto é que está aqui na lista das 5 séries preferidas de 2020, na minha opinião. E como última indicação na categoria seriados, eu não poderia deixar de citar uma série que me prendeu muita atenção. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ela, que é a série The Undoing, que é uma série produção original HBO, que tem a Nicole Kidman, tem o Hugh Grant, tem o Donald Sandler entre os personagens principais ali do elenco principal. É um seriado muito legal, um seriado que envolve uma investigação policial. É um seriado também com temas polêmicos, como eu comentei mais cedo sobre o caso lá do Bom Dia Verônica, que é uma série que vai te ativar alguns gatilhos se você tem alguns problemas, alguns traumas relacionados a abuso. Não é legal você assistir, mas caso você não tenha essa situação, vale muito a pena, porque é um seriado que mostra a realidade, mostra as diferenças entre uma sociedade que discrimina certas pessoas, uma sociedade que trata diferente ricos e pobres. Existe um assassinato e a gente vai acompanhando ao longo dos episódios quem foi que causou aquele assassinato, o que levou essa pessoa a causar aquele homicídio, o que aquela trama, aquele crime envolve e impacta na vida das outras pessoas que estão ali presentes, né, entre os personagens principais. Enfim, é uma série muito legal, já falei bastante sobre ela num outro vídeo, fica aqui como dica, porque pra mim foi uma das melhores obras de 2020, eu tô louca pra ler o livro agora que inspirou esse seriado, e depois de ler, prometo que eu trago aqui e comento um pouquinho sobre ele também. E falando sobre livro, eu trouxe aqui também a categoria literatura, então as 5 obras que eu mais gostei de ler ao longo do ano de 2020. E acho que uma das melhores que eu li, com certeza, é o livro Minha História, da Michelle Obama. Eu já sempre fui muito fã dela, eu acho que o trabalho social que ela faz, o trabalho dela político, a representação dela como uma mulher independente, uma advogada, uma profissional negra, que veio de uma situação precária, né? Ela teve uma vida complicada na infância e se tornou uma das mulheres mais importantes do mundo. Eu acho a história dela fantástica, sempre fui muito fã, e acompanhar tudo isso na trajetória ao longo da leitura do livro dela foi realmente momentos muito bons, sabe? De acompanhar essa leitura, acompanhar essa história dela através do livro. Eu amei, eu vi que foi uma produção que fez muito sucesso mundialmente. Na sequência, o Barack lançou também uma biografia dele, já tinha lançado uma há muitos anos atrás, então eu também quero ler o livro do Barack Obama, mas de verdade o da Michelle era um que eu tava com muita vontade de acompanhar desde que eu soube notícias de que ia ser lançado, e eu de verdade não me arrependi, porque é uma obra excelente. Não é uma obra fácil de ler, não digo nem pelo texto rebuscado, mas é porque é um livro cansativo, é um livro grande, é extenso, então você tem que estar realmente aplicado para conseguir continuar a leitura, porque tem momentos que realmente dá uma preguicinha, porque isso é um assunto tenso, né? A gente fala de política, se você não gosta do assunto talvez não te interessa tanto, mas é bem legal e eu recomendo como uma excelente leitura que eu fiz em 2020. Um outro livro que eu amei ler em 2020 foi o livro Um Amor Incômodo, da Elena Ferrante, que é uma autora italiana super famosa, muita gente já é fã dela há muitos anos, eu ainda não tinha lido nenhuma produção dela, inclusive esse Um Amor Incômodo eu li, e quando eu comecei a ler o livro, que eu comentei no Instagram, muita gente me falou, não é o melhor livro dela, você deveria ter começado por uma outra obra, já que você não leu nenhum livro dela, e eu vou te falar, se não é o melhor livro dela, eu imagino o melhor, porque a Elena Ferrante, ela me pegou de uma forma. O livro dela eu devorei, eu li muito rápido. É uma história que não tem grandes reviravoltas, a gente basicamente acompanha a história da protagonista e tudo o que foi impactado na vida dela ao longo da infância dela e a relação que ela tinha com a mãe dela, que era uma relação muito problemática, e com os demais integrantes da família dela. Então depois que acontece uma morte na família, ela acaba retornando para aquela cidade onde ela passou a infância, e todos esses traumas, todas essas questões que ela passou ali durante aqueles primeiros anos de vida dela voltam. Então é muito legal para quem gosta de dramas familiares, dramas passados em áreas históricas, e você conhecer um pouco mais sobre a geografia, o local onde está sendo narrada a história. Você vai gostar desse livro, é um livro muito bem escrito, muito bem narrado, te prende do começo ao final, tem uma trama envolvente, apesar de não ser uma trama complicada. De verdade, gostei muito de Um Amor Incômodo. Para quem gosta
de literaturas nesse perfil, tenho certeza que é uma excelente dica para você. Em 2020 eu tenho certeza que ou você ouviu falar sobre esse livro ou sobre o seriado, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, que teve uma adaptação de seriado na Amazon. Ele não entrou na lista dos 5 principais seriados que eu assisti esse ano, mas poderia ter entrado. Porém, entrou aqui na lista de livros consumidos em 2020 que eu amei, porque esse livro é muito legal. Eu já tava louca pra ler, eu vi algumas indicações de pessoas falando que era muito legal, algumas pessoas comparando o seriado com o livro. Isso me atiçou muita curiosidade, eu fui ler e eu amei. É um drama familiar também, mas tem várias pitadas de críticas sociais, de coisas que às vezes passam batido na nossa sociedade, a gente trata como natural. Hoje em dia, infelizmente, não deve ser tratado dessa forma. A gente acompanha a chegada de uma família formada por uma mãe solteira e uma filha adolescente numa sociedade que é totalmente rica, abastada, tal, e elas são pessoas mais pobres, né? Ela é artista, então ela não tem grandes condições, e todo o impacto que essa nova mudança delas causa, especialmente na família Richardson, que é uma família rica, formada pela mãe, pai e mais os 3 filhos adolescentes, 4 filhos adolescentes. Então é uma série muito legal, uma série também, mas um livro muito legal. Eu também devorei o livro, eu li muito rápido, porque eu não conseguia parar de ler e querer saber mais o que ia acontecer. O mistério principal é esse incêndio que acontece no primeiro capítulo, por isso que o nome é Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque a mansão ali onde pega fogo começa a ter vários incêndios dentro dela, em vários cômodos, até que a casa inteira pega fogo, e a gente fica tentando entender o que levou alguém a causar aquele incêndio criminoso. Então é muito legal, você vai gostar. É um drama familiar, então para quem gosta do gênero de drama familiar vai gostar bastante, porque tem muito mais isso do que suspense ou investigação policial, é bem drama mesmo. Obviamente que uma grande fã de Agatha Christie como eu não poderia deixar de indicar aqui nessa lista de 5 livros favoritos lidos em 2020, um livro da rainha do crime, Agatha Christie. Pois bem, esse ano eu li várias produções dela, vários trabalhos que ela lançou ao longo, né, da vida dela inteira, mas o que eu mais gostei foi E Não Sobrou Nenhum, que é um livro muito legal, inclusive foi uma das últimas leituras que eu fiz em 2020 e arrasou, porque como eu comentei num vídeo em que eu falo sobre esse livro, eu faço uma resenha desse trabalho, é um livro que eu já sabia o final, então é um dos poucos raros livros que, mesmo sabendo spoiler do final, especialmente por ser um livro de investigação policial, você já saber quem é o assassino ou a assassina, é uma coisa que muitas vezes te brocha de você continuar a leitura, e mesmo assim eu não cansei, eu não parei, eu realmente prosperei na leitura e foi muito bom, porque apesar de saber o final, saber o desfecho ali da obra, foi uma obra que me impressionou muito, que eu adorei ler e que saber o final não estragou em nada toda a minha percepção do livro, meu envolvimento com a leitura. Eu amei, e para quem gosta de romance policial, tá aí uma excelente dica. Falei bastante sobre ele no outro vídeo, tá o link aqui embaixo marcadinho, então não vou me prolongar muito. É um trabalho excelente, foi uma das minhas melhores leituras de longe. E por fim, eu queria indicar também aqui uma das minhas melhores leituras desse ano, voltadas para a área de fantasia, que é um tipo de gênero que eu sempre consumi muito, já li muitos livros desse gênero, mas nos últimos anos eu não estava dando muita trela, então foi um dos poucos que eu li em 2020 dessa área, mas que eu realmente amei e eu já queria ler há muito tempo, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, o primeiro, né, é uma série com vários livros, e eu, nossa, fiquei apaixonada, né, eu adorei, eu gosto muito, de uma forma geral, de produções britânicas, eu acho que a Grã-Bretanha produz muita coisa que tem o meu estilo, sabe, eu gosto muito, e esse livro tem esse estilo, tem esse perfil daquela comédia britânica, sabe, aquele humor diferenciado. Eu amei o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu já tinha visto a adaptação para o cinema, mas assim, não chega nem aos pés. O livro é muito mais legal, o livro é muito mais interessante, ele te envolve, ele tem umas piadas sarcásticas, ele tem uns comentários sarcásticos, umas piadas, tem algumas referências a outras produções geeks. Então assim, para você que é nerd, você que gosta desse mundo geek, é uma blasfêmia você falar que nunca leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então se você ainda não leu, 2021 tá aí para você tirar esse atraso. E por fim, na categoria de filmes, os 5 filmes que eu mais gostei de assistir ao longo de 2020, a maioria, acho que se não todos, foram produções de 2020, então eu vi bastante coisas lançadas no ano.
Então eu tentei trazer aqui, priorizar obras nesse sentido para que vocês também tenham a oportunidade de assistir. E a minha primeira indicação é o filme Homem Invisível, que tá na lista aí de preferidos de muita gente. Foi um filme muito legal que eu assisti no comecinho do ano. Na verdade, foi o último filme que eu assisti no cinema em 2020. Eu assisti no comecinho das minhas férias, eu tirei férias em março. Então, um pouquinho antes de estourar a pandemia aqui no Brasil, eu fui assistir o filme do cinema e eu achei excelente. Tanto é que eu não tive a oportunidade depois de gravar vídeo aqui no canal sobre ele, então fica aqui minha dica. É um filme que te envolve do começo ao fim, é um filme que, apesar de ter essa pegada de fantasia, apesar de ter essa pegada relacionada a um homem invisível e todas as coisas que isso afeta, é um filme sobre ficção científica e, mais ainda, é um filme sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos familiares. Então eu acho que ele é interessante justamente porque ele abrange diversos gêneros em uma obra só. Então ele não cai na mesmice de sempre, ele não cai naquela armadilha de tentar focar somente na fantasia e tentar deixar coisas sem explicação, sem lógicas. Não, tudo que acontece ali tem uma lógica, tem um porquê de acontecer. É um filme excelente, com atuações muito boas, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Minha outra indicação de filme preferido de 2020 é um que teve pouquíssimo buzz por aí, até porque é uma obra independente que depois teve a compra através da Amazon Prime e hoje em dia está disponível no canal do streaming. É um dos vídeos que tem menos visualizações aqui no canal, o vídeo que eu comentei sobre esse filme, mas ainda assim eu sou persistente e tô aqui pra indicar pra vocês porque é um excelente filme e eu não entendo as pessoas não estarem dando tanta atenção assim pra ele, que é o filme A Vastidão da Noite. É uma obra muito legal que faz umas conexões interessantes com algumas obras da década de 60, 70, como por exemplo Twilight Zone, aquelas obras, sabe, que passavam na televisão de madrugada, que falavam sobre extraterrestres, sobre coisas sobrenaturais, coisas sem explicações, e acompanha a história de dois jovens que trabalham em rádio, têm paixão por rádio, e acaba durante uma noite que está acontecendo uma partida de basquete ali naquela cidade pequena, começa a acontecer coisas estranhas na cidade e parece que basicamente eles são as únicas pessoas que estão prestando atenção naquilo e várias coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando junto com eles tudo que está acontecendo. Tanto é que o filme ele tem aquela sensação de que você está acompanhando o documentário, uma filmagem em tempo real. Então é muito legal. Se você gosta desse gênero, você gosta de filmes sobrenaturais, que envolve coisas de criaturas, coisas de extraterrestres, esse é o filme pra você. É excelente, tá um dos meus topos assim, de filmes preferidos do ano, você vai gostar. Nessa época de fake news, de tanta propagação de informações erradas na internet, um filme pra mim que teve um grande destaque em 2020, pra mim tá na lista das melhores produções do ano, é o europeu A Rede de Ódio, que eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele, também é um vídeo pouquíssimo assistido, as pessoas não deram tanta ibope pra esse filme, e é uma das melhores produções do ano de longe, na minha opinião, que acompanha um rapaz que ele sempre foi pobre, ele acabou tendo amizade com uma família rica que o apoiou, dava uma bolsa e tal, mas sempre o tratou diferente. E aí, numa época de eleições políticas, ele acaba sendo empregado numa empresa que tem como foco denegrir a imagem de um dos candidatos. Então ele acaba usando várias artimanhas através de fake news, de propagações de informações não válidas, né, propagações erradas através da internet, e acaba tudo aquilo envolvendo uma coisa muito maior, porque acaba envolvendo política, acaba envolvendo também a vida daquela família mais rica que ele acabava tendo inveja quando ele era mais novo. É um filme muito legal, mostra muita realidade, tem conexões com fatos reais, apesar de não ter sido um filme inspirado em fatos reais unicamente, mas tem várias conexões, eu explico mais sobre isso no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre a obra. É um trabalho muito legal para você que gosta desses assuntos que são polêmicos. Eu acho que o legal desse filme é que ele, além de ser legal, ser bem feito, é um filme necessário, te faz pensar, te faz ver o quanto a gente está preso a muitas informações na internet, o quanto as pessoas muitas vezes não conferem as informações que elas recebem, até porque com a internet a gente tem uma chuva de informações, de dados, e muitas vezes isso é prejudicial sim, e o quão ele é prejudicial é o tema principal do filme, então vale muito a pena.
Eu amo drama, tá entre as minhas categorias de filmes preferidos, e essa foi uma produção dramática que eu gostei muito, elogiei pra caramba num vídeo que eu fiz aqui no canal também sobre ele, e eu vi poucas pessoas falando sobre esse trabalho, que é o filme Crimes de Família, que é uma obra argentina, os argentinos, pra variar, arrasando em produções culturais, eles arrasam no cinema, e esse filme ele acompanha a história de uma mulher que acaba tendo o filho preso por uma denúncia da ex-esposa dele, e a gente vai acompanhando a relação dela com o marido, com a empregada doméstica de muitos anos que mora na casa dela e acaba depois engravidando, e ela tendo essa conexão também com a criança dessa empregada doméstica. A gente vai acompanhando tudo o que a vida dessas outras pessoas afeta na vida dela. É uma trama teoricamente simples, mas está envolvida em um mistério. A gente vai acompanhando ao longo dos minutos aí da produção alguns mistérios envolvendo o passado de alguns personagens, e todas aquelas coisas que são jogadas pra gente, algumas dicas ao longo da produção, a gente só descobre realmente no final e te causa um impacto. Você vê o quanto algumas coisas são camufladas. Aquela questão que eu falei agora há pouco sobre o incêndios por toda parte também é tratado muito em Crimes de Família, que é o fato de o quanto certas coisas são tratadas diferente para quem tem dinheiro e para quem não tem. Enfim, é uma obra excelente, eu falei bastante sobre ela num outro vídeo que eu fiz aqui pro canal, fazendo uma crítica do filme. Se tiver curiosidade, tá aqui embaixo marcadinho também, mas de verdade é uma obra excelente e fica como dica porque, de fato, foi uma das melhores produções que eu assisti em 2020. E por fim, obviamente, não poderia faltar um terror, que é meu gênero de filme preferido, que foi o filme O Chalé. Inclusive, no vídeo que eu fiz aqui no canal, eu trouxe esse questionamento se era o melhor filme de terror do ano, e eu vou te falar que pra mim foi, de fato, o melhor filme de terror lançado em 2020, terror puro mesmo, né? Sem ser essa questão de terror misturado com investigação policial, com ficção científica. É um terror, e é um terror que me agradou muito porque tem uma questão meio religiosa no meio, tem conflitos pessoais, não é um terror que se baseia em coisas sobrenaturais, porque eu já falei várias vezes aqui no canal que é o meu gênero de terror menos preferido, eu não gosto tanto. Então eu acho que o Chalé, ele me convence, sabe? É um terror que você assiste e você vê que... Sabe aquele terror que você assiste e você pensa assim, gente, isso poderia acontecer? Pois é, essa é a história do Chalé, que a gente acompanha, na verdade, um novo casal que acabou de se formar e os 2 filhos do rapaz que tá com essa nova moça, né, com esse novo affair dele. Depois que acontece uma tragédia ali com a mãe dos personagens, a gente vai acompanhando essa nova adaptação dessas crianças com essa nova madrasta, né, com a futura madrasta, que é a namorada do pai deles. E aí depois, na noite do Natal, eles vão passar um período ali no chalé, e acaba que aquela madrasta deles fica sozinha com aquelas 2 crianças ali no chalé, e muitas coisas vão acontecendo, e eu não vou dar muitos detalhes, porque o interessante desse filme é você acompanhar sem spoilers, porque ele realmente é muito legal. Então fica aqui como dica, tem vídeo no canal também falando sobre ele. Se tiver curiosidade, dá uma clicadinha aqui embaixo, tá marcadinho o link. Eu espero que vocês gostem, porque eu gostei demais. Bom, gente, foi isso. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado gigante, eu tentei falar super pouco sobre cada uma das produções, até porque muitas delas já tem vídeo no canal, mas é super difícil, né, falar, especialmente quando são coisas boas, né? Então são boas produções que eu indiquei aqui, todas são muito legais, tenho certeza que se você não gostar de uma ou outra, a grande maioria você vai gostar. Então já coloca na sua listinha de coisas pra ler ou pra assistir, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.